Ei pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje começando aí a correção da semana 4 do PET 1 e o tema dessa semana é semelhança de triângulos e trigonometria no triângulo retângulo. Vamos começar aqui a questão 1, porque essa semana eu já adianto que essa semana foi puxada. A primeira questão é a seguinte: em um triângulo XYZ, o lado YZ é igual a 10 centímetros. Seja um segmento ZW interno ao triângulo, tal que W seja um ponto do lado XY, sabendo que YW é igual a 4 centímetros e os ângulos YXZ e YZW são congruentes, a medida de XW é. Então, vamos por partes aqui nessa questão. Foram bastante informações aqui que a questão deu para a gente. Vamos pegar e analisar cada caso aqui. Olha, na primeira frase, já temos a medida do valor YZ. Então, YZ aqui nós temos que é 10 centímetros, ok? Depois, nós temos um segmento ZW interno ao triângulo, tal que W seja um ponto do lado XY. Vamos falar que W, então, é esse ponto aqui do lado XY. Então, esse segmento aqui, olha, WZ, vamos fazer ele aqui de verde. Temos também a informação de que YW é igual a 4 centímetros, ou seja, esse segmento aqui, então, do lado é 4 centímetros. E ainda que os ângulos YXZ e YZW são congruentes, ou seja, esses ângulos aqui, olha, YXZ, então esse ângulo aqui que eu estou marcando em vermelho. Lembrando que quando a gente fala de ângulo, e coloca 3 letras, a letra que está no meio é referente ao ângulo. E depois YZW, ou seja, YZW, eu estou falando desse triângulo aqui. Então, esse ângulo aqui também que eu estou marcando em vermelho, ou seja, esses dois ângulos são congruentes, eles são iguais. Então, nós temos que determinar a medida do segmento XW. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro passo, vamos anotar aqui de lado os triângulos que nós temos. São os triângulos YXZ e também o triângulo YZW. Bom, nesses dois triângulos, o que a gente tem em comum em relação a esses dois triângulos? Nós também temos nos dois triângulos esse ângulo Y. Esse ângulo Y ele é presente nos dois triângulos que nós temos. Olha, com base nisso, se esse ângulo que está aqui em azul é igual nos dois triângulos, se esses dois ângulos em vermelho também têm as mesmas medidas nos dois triângulos, a gente consegue então afirmar que esses dois triângulos eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Então, aqui vamos fazer a semelhança desses dois triângulos. Vamos criar então proporcionalidade para a gente poder resolver o nosso caso aqui. Vamos pegar primeiro o nosso triângulo maior para a gente poder resolver. Olha, vamos pegar o nosso triângulo maior aqui. Esse ângulo vermelho ele está oposto ao lado 10. Então, esse lado 10 e esse lado oposto ao nosso outro ângulo vermelho do triângulo menor, que é o lado 4, eles têm que ter uma proporcionalidade aqui. Seguindo esse raciocínio, voltando ali no nosso triângulo, onde que nós temos outro ângulo que seja igual? Nós temos esse ângulo azul. E esse ângulo azul, olha, ele dá para a gente, o lado oposto, o valor XZ. Mas repara que esse valor XZ nós não temos e para a gente também tanto faz quanto ele vale. Porque o que realmente interessa para a gente é descobrir essa medida aqui, olha, entre X e W. Então, para a gente fazer isso, vamos pegar o outro ângulo que também é em comum, que no caso é esse ângulo rosa que eu vou fazer aqui, olha. Esse ângulo rosa, que é o ângulo W, e esse ângulo rosa aqui, que é esse ângulo Z todo, olha. Esses dois ângulos rosas, eles também a gente consegue analisar os casos para a gente poder fazer a proporcionalidade aqui, olha. Analisando aqui o lado oposto ao meu ângulo rosa do triângulo maior, nós temos aqui, então, olha, que é esse lado aqui de X até Y. Mas quanto vale aquela medida XY ali? Não sei. Para ficar tudo igual, vamos falar que mede T. Então, a nossa medida ali é a medida T. Ok, nós temos que descobrir aquela medida T que está entre os valores ali, W e T. Então, eu sei que essa medida toda em vermelho é T mais 4.
Então, é t mais 4 é toda aquela medida ali de vermelho. Dividido por quanto? Pelo lado oposto aqui a esse ângulo rosa do triângulo menor, que nesse caso é quanto? É 10. Vamos colocar o 10 ali, então. Então, olha, nós temos essa proporcionalidade aqui, que nós temos que resolver essa proporção aqui. Como que a gente resolve a proporção mesmo? Multiplicando os meios pelos extremos, ou seja, multiplica o que tem embaixo com o que tem em cima, o que tem em cima com o que tem embaixo. Nós vamos ter o seguinte resultado. Vamos resolver isso aqui de roxo. Olha, 4 vezes t dá 4t. 4 vezes 4 dá 16. 10 vezes 10 dá 100. Eu quero descobrir o valor do t. O que eu tenho que fazer aqui, então? Eu tenho que isolar ele. Vou pegar o 16 e passar ele para o outro lado da igualdade. Nós vamos ter o valor 4t igual a 100 menos 16. 4t é igual a 84. Mais uma vez, eu quero descobrir o valor de t, não é? Para eu descobrir o valor do t, eu vou ter que pegar aquele 4, então passar para o outro lado da igualdade. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. T vai ser igual a quanto? A 21 centímetros, as medidas todas ali. Então, essa é a nossa resposta da primeira questão, 21 centímetros. Então, o PET já começou pegando pesado, né, nessa semana 4 aí com vocês. Vamos para a questão 2 aqui, então, para poder interpretar a questão 2 também. Questão 2. O perímetro encontrado na figura abaixo é igual a... Então, nós temos que analisar esse nosso triângulo que foi dado aí para poder encontrar o perímetro. Lembrando que o perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu quero determinar a soma desse lado aqui, mais esse lado aqui, mais esse lado todo aqui. Mas como que a gente vai fazer isso? Eu preciso primeiro determinar o valor do x e o valor do y. Repare que o exercício também já deu dois ângulos iguais, aqui e aqui, que são esses dois ângulos que eu estou marcando aqui de roxo. E repara que nesse triângulo menor aqui e nesse triângulo maior, nós temos um outro ângulo comum, que é esse ângulo que eu vou marcar aqui, que eu vou destacar aqui de vermelho. E seguindo o raciocínio que nós fizemos na questão anterior, esses vai ser também um caso de semelhança de triângulos e o caso de semelhança de ângulo-ângulo. Nós temos dois ângulos semelhantes nesses dois triângulos aí, o que a gente pode concluir que os três ângulos também vão ter que ser iguais, certo? O primeiro caso que a gente vai poder analisar aqui é o seguinte. Vamos pegar aqui, então, montar o nosso caso de proporcionalidade, seguindo o raciocínio da questão anterior também. Primeiro, olha, em relação ao triângulo maior, nós temos o lado oposto àquele ângulo vermelho, o valor 6. E dividir ele pelo lado oposto ao ângulo vermelho, que nesse caso é a medida 4, certo? Então, essa é a nossa primeira medida de proporcionalidade. A segunda é a seguinte. Vamos pegar em relação àqueles ângulos roxos que eu descrevi ali para vocês, olha. Vamos colocar de verde aqui para poder destacar também. O lado maior em relação a esse ângulo roxo é essa medida toda aqui, olha. 2 mais y. Ou seja, vamos anotar então, é 2 mais y, o nosso valor total ali. E em relação a esse ângulo roxo do triângulo menor, a nossa medida que nós temos aqui é 8. Então, aqui nós temos uma proporção já para poder fazer. Se nós temos uma proporção, vamos resolver ela aqui para a gente poder calcular. Olha, multiplicando de novo, né, o que tem em cima com o que tem embaixo, o que tem embaixo com o que tem em cima. Vamos resolver isso aqui tudo de azul. A gente vai ter o valor. 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes y dá 4y. 6 vezes 8 dá 48. Então, nós temos que 4y é igual, passando o 8 para o outro lado da igualdade, ele passa com o sinal inverso, né? Ele vai com a operação inversa, que vai negativo. Nós temos, então, 4y é igual a 48 menos 8 dá 40. Y, então, é igual a 40 dividido por 4. Y é igual a 10. Descobrimos aqui o valor do y. Vamos voltar na nossa questão aqui agora para poder calcular em relação a x. Uma das nossas proporções, a gente pode manter a mesma proporção ali, que foi a proporção 6/4. Vamos manter ela. E agora, para calcular em relação a esse outro ângulo aqui que nós temos, que eu vou fazer ele de laranja, nós temos então esse ângulo laranja aqui, nesse triângulo grande, porque
ele é o ângulo oposto a todo esse lado aqui que nós vamos calcular aqui agora, que é o valor de x mais 8. Dividido por quem? Pelo lado oposto ao ângulo laranja, que é o terceiro ângulo do triângulo menor que nós temos também, que nesse caso é a medida y. Mas reparem que a medida y, nós sabemos, o y vale 10, não é? Então, nós vamos substituir 10 ali e resolver a nossa proporção aqui. Vamos já colocar, então, o valor do y aqui, 10, né? E vamos fazer a multiplicação cruzada ali também. Olha, o que tem embaixo multiplicando com o que tem em cima, o que tem em cima multiplicando com o que tem embaixo. Seguindo essa proporção, vou resolver aqui ele de rosa, fazendo aqui 4 vezes x dá 4x, 4 vezes 8 dá 32, igual 6 vezes 10 dá 60. Nós vamos isolar o valor do 4x, tirando aquele 32 ali. O 32 está positivo, ele passa para o outro lado da igualdade negativo. Então, nós vamos ter o valor 4x igual a 28. Nesse caso aí, então, qual que vai ser o valor do x? Para continuar resolvendo aqui, então, olha, nós vamos ter o valor x igual a 28 sobre 4. Fazendo a divisão, nós chegamos que x é igual a 7. Então, x vale 7 e y vale 10. Vamos voltar aqui nesse triângulo aqui, então, olha, para a gente poder resolver o nosso perímetro. Vou fazer o perímetro aqui na parte de cima da nossa questão. Esse lado aqui, então, é 12, né? 2 mais y, o y vale 10. 2 mais 10 dá 12. Somando, então, todos os valores, vou fazer aqui na parte de cima, olha, o perímetro é a soma de todos os lados, é 15 mais 12 mais 6, 15 mais 12, 27, mais 6, 33. Então, é a nossa alternativa correta, que deu a alternativa D de dado para essa nossa questão aí. Então, alternativa D. Questão 3 agora, pessoal. A questão é a seguinte. Querendo obter a altura de um prédio construído em uma rua totalmente plana, um homem com um instrumento que registra um ângulo de 60 graus e que, ao afastar-se 50 metros do prédio, o mesmo instrumento registrou um ângulo de 45 graus, conforme a figura abaixo. Então, a gente vai ter que calcular o seguinte, né? Desta forma, o homem registrou uma altura do prédio de aproximadamente. Vamos pensar o seguinte aqui, olha. Nessas informações que nós temos. Vamos começar com os seguintes vértices aqui. A, B, C já está lá no topo do prédio, D aqui. Só para a gente poder representar alguns segmentos. Então, eu sei que entre A e B, a distância é de 50 metros. Entre B e D, não sei, vamos falar que é X. Então, entre C e D, eu também não sei quanto que é, eu vou falar que é Y. Repara que a altura do prédio é dada, né, num segmento aqui perpendicular em relação ao solo. Então, em relação ao solo, a altura é equivalente a 90 graus. Ótimo. Essa é a primeira noção que a gente precisa de ter aqui. Pegando todo esse primeiro triângulo aqui, nós temos que esse ângulo aqui na parte de cima, o triângulo grandão, olha, vamos colocar uma cor nele para poder destacar. Esse triângulo aqui que eu vou rabiscar agora de amarelo, olha, em volta, que é o triângulo maior que nós temos, esse triângulo todo aqui, ele é um triângulo isósceles. E como que eu sei que ele é um triângulo isósceles? Olha, se um dos lados dele está medindo, se um dos ângulos dele mede 45 graus, pensa comigo aqui. Eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, eu sei que esse ângulo aqui já é 90, mais 45, 135. Então, esse ângulo aqui, ele também tem que ser de 45 graus. Isso do ângulo grandão, do triângulo grandão. Então, ok, isso se é um triângulo isósceles, significa que o lado AD é igual ao lado CD. O lado AD não é 50 mais x? Então, vamos substituir os nossos valores ali. Ó. Vamos já montando a nossa expressão aqui. 50 mais x. E o lado CD ele é y. Vamos isolar o x aqui, só para a gente poder calcular rapidinho. Ó. Isolando o x nesse caso, a gente vai chegar no valor de x igual a y menos 50. Então, esse vai ser o nosso primeiro resultado aqui, olha.
Agora, a gente vai pegar o segundo triângulo, que é o triângulo menor, que é esse triângulo aqui, que agora eu vou marcar ele de rosa, olha. Marcando aqui o triângulo de rosa, o que, que a gente tem? Nesse triângulo aqui, nós temos, né, a hipotenusa, que é esse lado maior, e nós temos os outros dois catetos, que são os valores de x e de y. E nós temos aqui embaixo um ângulo de 60 graus. Repara o seguinte, se a gente começar a aplicar as nossas funções trigonométricas aqui no triângulo retângulo, nós vamos ter que calcular aqui a tangente. Por que tangente? A tangente, no caso de 60 graus, né, porque é o ângulo que foi dado ali, a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Lembra lá da nossa aula de ângulos notáveis? Eu vou deixar ela linkada aqui para vocês acessarem depois. Então, aqui nós temos aqui a tangente de 60 graus. Lá naquele vídeo eu falo, né, dos ângulos notáveis. E a tangente de 60 graus a gente vê que é raiz quadrada de 3. O cateto oposto, no caso, é o que está oposto realmente ao nosso ângulo ali. Nesse caso, a medida oposta ao ângulo é o valor y. Então, o cateto oposto ele mede y. Já o cateto adjacente é que está juntinho aqui do nosso ângulo. O cateto adjacente, então, é o x. Repara aqui que nós, de novo, temos uma outra equação onde nós temos os valores de x e y. Mas voltando aqui à nossa parte anterior, eu tinha deixado isolado o valor de x. Então, aqui, olha, eu vou pegar o valor do x e substituir nessa nossa expressão aqui para a gente continuar resolvendo. O que a gente vai ter aqui, então, é o seguinte. Raiz quadrada de 3 igual a y dividido por y menos 50. O que eu vou fazer aqui, então, é uma multiplicação cruzada, né, com esses valores aqui. Então, vamos lá. Raiz de 3 vezes y dá raiz de 3y. Isso não dá para a gente calcular. Menos raiz de 3 vezes 50 dá raiz de 3 vezes 50. Também não dá para a gente calcular. Igual 1 vezes y dá y. Vamos trocar de lado esse valor raiz de 3 vezes 50 e vamos pegar o y e passar ele para o lado de cada igualdade. A gente vai ter, então, raiz de 3y menos y igual, multiplicando, né, raiz de 3 vezes 50, vai ficar 50 raiz de 3, vai ficar tudo positivo ali. Continuando a nossa resolução aqui agora nesse termo, repara que aquele valor raiz de 3y menos y não dá para resolver, porque eu não sei quanto que é o raiz de 3. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora é colocar o y em evidência, que é o nosso fator que está em comum nos dois termos. Colocando o y em evidência, é como se eu estivesse dividindo esses valores ali por y. Raiz de 3 dividido por y dá raiz de 3. Menos y dividido por y dá 1. Então, eu coloquei em evidência e cheguei nesse valor ali. 50 raiz de 3. Eu não quero descobrir o valor do y, então eu vou pegar esse valor de raiz de 3 menos 1 e passar ele para o outro lado da igualdade, dividindo esse valor de 50 raiz de 3. Então, nós temos aqui raiz de 3 menos 1. Como que eu faço, então, agora? Como que eu faço essa divisão? Olha, toda vez que eu tenho no denominador da nossa fração uma raiz, eu não posso deixar isso acontecer. Então, eu tenho que tirar aquela raiz dali, multiplicando por um valor conjugado disso aqui. Ou seja, o que é? É raiz de 3 mais 1. Eu vou inverter o valor do meu segundo membro. No caso aqui, ele é negativo, então ele vai ficar positivo aqui. E eu vou fazer uma multiplicação desses termos ali. Então, nós vamos ter o seguinte resultado. Olha, 50 raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 50 raiz de 9. Lembrando que os nossos radicandos eles se multiplicam e a gente mantém a raiz. 50 raiz de 3 mais 1 vai dar mais 50 raiz de 3. Mais 50 raiz de 3. Dividido por... Quando eu tenho uma multiplicação de dois termos, onde são termos conjugados, é como se eu estivesse elevando os meus dois termos ali ao quadrado. Então, eu vou ter raiz de 3 ao quadrado da raiz de 9. Menos 1 ao quadrado, né? Menos 1 vezes menos 1 dá menos 1 também aqui para a gente poder resolver. Vamos continuar resolvendo aqui então. Olha, nós vamos chegar no valor então de y é igual a 50 vezes raiz de 9 é
3. Mais 50 raiz de 3. Esse raiz de 3 dessa vez não vai dar para resolver. Dividido por raiz quadrada de 9 é 3. Menos 1, 2. Y é igual a 150, né? 50 vezes 3 dá 150. 150 dividido por 2 dá 75. 50 raiz de 3 dividido por 2 dá para pegar 50 dividido por 2 dá 25. Lembrando que tem o sinal de mais entre eles ali. Esse, então, é o nosso resultado aqui de y. Isso é em metros, né? Então, y é igual a 75 mais 25 raiz de 3 metros, o que dá a alternativa C. Então, a alternativa C é a nossa resposta da questão 3. Vamos para a questão 4. A questão 4 é a seguinte. Um triângulo retângulo isósceles que tem a menor altura igual a 5, a medida do perímetro em centímetros desse triângulo é... Então, vamos interpretar esse nosso triângulo aqui, esse nosso triângulo retângulo, né? Se ele é um triângulo retângulo isósceles, esses ângulos aqui, olha, eu estou fazendo aqui, de verde, esses dois ângulos que eu estou colorindo de verde, eles são ângulos de 45 graus. Né? Vamos colocar o 45 graus aqui só para a gente não esquecer. 45 graus. 45 graus. E tem também a menor altura. Quando eu falo da menor altura, eu estou falando da distância aqui, olha, do ângulo reto até esse outro lado aqui, olha. O que vai ter também, o que gera outros dois ângulos de 45 graus. Que esse ângulo aqui, então, ele passa a ser também de 45 graus, né? E a gente tem aqui que essas medidas, vamos falar que essas medidas laterais aqui medem x em ambos os casos, porque esses dois lados, se eles têm os mesmos ângulos, eles também têm que ser ângulos iguais. Seguindo esse raciocínio, então, dos ângulos iguais, olha, eu sei que essa medida no meio do triângulo vale 5. Mas esse aqui não tem um lado que mede também 45 graus, que tem o ângulo ali que mede 45 graus. Então, esse outro ângulo ele também mede 45 graus, portanto, então, esse ângulo, esse lado aqui, né, ele tem que medir 5 também. O que faz com que esse lado também meça 5. E se eu quero calcular o perímetro, como que eu vou resolver? Olha, perímetro é igual à soma de todos os lados, não é? Então, é x mais esse valor 5 mais 5, na verdade, é 10 mais 10. Então, o perímetro ele é igual a 2x mais 10. E esse x, como que eu vou descobrir? Olha, repara que esse triângulo aqui, olha, ele é um triângulo retângulo também, olha, com dois ângulos de 45 graus aqui. E nós sabemos dois dos lados dele. Eu não sei quanto vale esse lado x. Então, nesse triângulo aqui, eu posso pegar e utilizar o Pitágoras, que é a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, sendo a o valor da hipotenusa, que nesse caso é o x ao quadrado, igual ao valor de b ao quadrado mais c ao quadrado, que os outros dois lados que nós temos medem 5 cada um deles. Resolvendo aqui, então, dessa forma, o que a gente vai ter aqui é o seguinte, x ao quadrado vai ser igual, 5 ao quadrado é 25, mais 5 ao quadrado de novo, mais 25 de novo. Então, x é igual a 50, e esse quadrado aqui, ele passa para o outro lado da igualdade em forma de raiz, ou seja, x é igual a raiz quadrada de 50. Mas quanto que é raiz quadrada de 50? Vamos fatorar o 50 para poder resolver isso aí? 50 fatorado vai dar por 2 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então, dá 2 vezes 5 ao quadrado. Então, o nosso x aqui, nesse caso, olha, ele é igual a 2 vezes 5 ao quadrado e ainda está dentro da raiz aqui, nesse caso. X vai ser igual. Esse 5 ao quadrado, eu posso tirar ele da raiz aqui e fica 5 raiz de 2. Esse é o valor do x. Se eu descobrir o valor do x aqui, eu posso voltar no nosso perímetro e substituir o valor do x ali também. Olha, então, vai ficar 2 vezes o valor do x, que é 5 raiz de 2 mais 10. O que vai dar quanto nisso aqui, então? O perímetro é igual a 2 vezes 5, não dá 10? 10 o quê? Raiz de 2 mais 10. Essa nossa expressão aqui, a gente consegue colocar um fator ainda em evidência, que é o fator 10. Se eu dividir tudo isso aqui por 10, sobra o raiz de 2, mais 10 dividido por 10 dá 1.
ou seja, então, nosso perímetro é igual a 10, que multiplica a raiz de 2 mais 1, que dá alternativa B de bola nessa questão 4. Vamos para a questão 5, então. A questão 5 é a seguinte. A área do triângulo ABC de altura h igual a raiz quadrada de 2, sendo x igual a 30 graus e y igual a 45 graus, é... Como que eu vou resolver essa questão? Olha, o primeiro passo para a gente poder resolver essa questão é já saber que esse h ele vale raiz quadrada de 2, certo? Com isso, eu preciso de descobrir, para calcular a área de um triângulo, além da altura, eu preciso também da base, né? A base vezes a altura dividido por 2 é o valor da medida da área do triângulo. Eu já tenho a altura, mas quanto vale a base desse triângulo? A base é toda a medida do segmento AB, ou seja, eu preciso de descobrir quanto vale essa medida aqui, eu preciso de descobrir também quanto vale essa outra medida aqui, somar os dois para definir então o valor da base. Vamos fazer isso então por partes. Olha, o primeiro caso que nós temos em relação a esse triângulo aqui é o seguinte, olha, nós temos esse x vale 30 graus, eu vou chamar essa medida aqui então de x também. Essa medida aqui da altura, ela vale raiz quadrada de 2. Então nós temos, olha, aqui nesse triângulo, essa medida é a hipotenusa e nós temos dois catetos. Se nós temos dois catetos ali, nós vamos precisar de calcular então pela tangente. O x é 30 graus, então é tangente de 30 graus, que vai ser igual a quem? Ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. O cateto oposto, eu chamei ele de x. E o cateto adjacente, nós temos que é a raiz quadrada de 2, que é a medida da altura. Então, fazendo uma multiplicação aqui, olha, onde vamos pegar só essa raiz de 2, passar para o outro lado da igualdade multiplicando, a gente vai chegar no valor de x igual. Quando eu multiplico raiz de 3 vezes a raiz de 2, eu mantenho a raiz e multiplico os radicandos. 3 vezes 2 dá 6, isso dividido por 3. Não dá para a gente terminar a nossa divisão ali, então deixo nesse formato aqui. X é igual a raiz de 6 sobre 3, esse é o valor do x. Então, um dos lados nós já descobrimos, falta descobrir o outro lado desse meu triângulo. Para descobrir o outro lado desse meu triângulo, eu vou falar que essa medida aqui então é y. Já que o nosso ângulo ali é o yzão, né, o y maiúsculo, vou falar que essa medida é o y minúsculo. E aqui nós também temos, olha, nesse triângulo nós temos o cateto adjacente ao ângulo, que é o valor de altura. O cateto oposto ao ângulo é o valor y. E nós temos esse eixo grandão aqui, que é a hipotenusa. Então, mais uma vez, vamos calcular a tangente desse valor. Só que no caso da tangente de y é 45 graus. Só que no caso aqui da tangente de y é 45 graus. Mais uma vez, tangente é cateto oposto sobre adjacente. Então, vai ser o valor do y dividido pelo cateto adjacente, que é raiz quadrada de 2. A tangente de 45 graus é quanto? Tangente de 45 graus é 1. Então, vamos colocar 1 ali. E y é igual a raiz quadrada sobre raiz quadrada de 2. Fazendo a multiplicação aqui, nesse sentido aqui só, a gente vai chegar que y é igual a raiz quadrada de 2. Descobrimos, então, o valor do y também. Agora, a gente precisa de determinar a base. E, como eu disse, né, a base vai ser a soma desses dois valores, dos valores x e y. Então, eu tenho que somar esses dois valores para a gente poder conseguir chegar no valor da base. Vamos fazer isso, então. Olha, o valor do x é raiz de 6 sobre 3, mais o valor do y, que é raiz quadrada de 2. Somando isso aqui, então, olha, como eu não tenho um termo aqui embaixo, eu vou falar que aqui vale 1. O mínimo de 3 e 1 é 3. Então, dá raiz quadrada de 6, né, resolvendo aqui, mais 3 raiz quadrada de 2. Esse, então, é o nosso valor da base. Mais uma vez, aqui no caso, a área do triângulo é o que mesmo? É base vezes altura dividido por 2. Então, a área desse triângulo vai ser igual a raiz quadrada de 6 mais 3 raiz de 2 dividido por 3, que vai multiplicar a altura, que é raiz quadrada de 2, isso tudo ainda dividido por 2.
Agora, calculando aí a nossa multiplicação, o primeiro passo, então, é multiplicar esse raiz de 6 vezes raiz de 2 e o 3 raiz de 2 vezes 2 também. Vamos fazer a multiplicação ali primeiro, olha. Então, a nossa área vai ser igual a raiz de 6 vezes raiz de 2. Eu mantenho a raiz, multiplico os radicandos. 6 vezes 2, 12. Mais 3 raiz quadrada de 2, multiplico somente as raízes, tá? Mantenho, então, o número 3. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Isso dividido aqui ainda por 3. E dividido ainda no final aqui por 2. Então, a nossa área vai ser igual a... O 12, vamos pegar o 12 aqui, ó, de lado. Ó. O 12 dá para a gente fatorar esse valor. O 12 fatorado dá por 2 aqui dá 6. Por 2 dá 3. Por 3 dá 1. E isso aqui no final vai dar 2 ao quadrado vezes 3. Então, onde tem a raiz quadrada de 12, eu vou pôr 2 ao quadrado vezes 3. Mais 3 raiz de 4 vai ser 3 vezes raiz quadrada de 4, dá para resolver, dá 2. Isso aqui ainda é dividido por 3 e no final ali ainda é dividido por 2, tudo isso aí. Então, a nossa área vai ficar igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3. Eu posso cortar esse termo ao quadrado e tirar aquele 2 da raiz ali, onde a gente vai ficar com o seguinte valor. 2 raiz de 3 mais 3 vezes 2 dá 6, dividido ainda por 3, né? Isso dividido no final ainda por 2. Repara que nós temos todo esse termo aqui, coloco entre parênteses aqui, isso tudo é uma fração. E nós temos uma divisão aqui ainda depois, ou seja, é uma divisão de fração. E como que eu resolvo essa divisão de fração? Resolvendo a divisão de fração, a gente vai ter o primeiro termo, eu vou copiar ele do mesmo jeito, 2 raiz de 3 mais 6 dividido por 3, e vou multiplicar pelo inverso do meu segundo valor, que é 2, e ele vai ficar então 1 sobre 2. Multiplicando o que está em cima com o que está em cima, o que está embaixo com o que está embaixo, nós vamos ter então o valor da área igual 2 raiz de 3 vezes 1 é 2 raiz de 3. 6 vezes 1 dá 6. 3 vezes 2, o que está embaixo, né, dá 6. E qual o fator aqui que tem em comum nos dois termos? Agora, o que eu tenho que fazer aqui é colocar um fator em comum. O que está sendo em comum, no caso, nos dois termos ali, tanto no 2 raiz de 3 quanto no 6, é a divisão aqui por 6. Vou colocar uma divisão por 6 aqui em evidência e multiplicar pelos outros fatores que sobraram. Que no caso é o 2 raiz de 3 mais 6. Então, essa é a resposta aqui da nossa área daquele triângulo informado lá no exercício. Pessoal, a gente já finaliza a nossa aula por aqui. Então, a palavra-chave de hoje vai ser triângulo. Me manda triângulo lá no WhatsApp para vocês garantirem a presença de hoje. Até a próxima, bons estudos e tchau!